Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse episódio do Pode Nadar. Hoje ele é um pouco diferente. Hoje temos um só convidado, mas ele foi pensado justamente nesse formato porque ele vai ser diferente dos outros. Samir Barel está hoje comigo aqui. Samir, obrigado por ter vindo de Campinas até aqui. Eu que agradeço, cara. Para mim é um prazer. Faz tempo, né? Eu devendo essa visita já. Faz tempo, mas que bom que deu certo e que bom que hoje é um dia legal para a gente poder conversar um pouco sobre algumas coisas. E dessa vez eu queria que a gente combinou isso antes, é claro, mas a gente não queria que se fosse mais um podcast repetitivo sobre a sua história. A gente vai falar dela sim, vai ter momentos que ela entram, mas o meu ponto principal hoje é a gente trazer um pouco do que você tem como propósito de vida principal e trazer outros aspectos seus que as pessoas também querem saber. Eu acho que compõem a sua própria trajetória. Então, eu queria muito que você me contasse um pouco quem é você. A gente sabe que você nada bem, que você faz provas, que você treina, mas quem é Samir Barel? Bom, eu sou um cara relativamente simples. Acho que eu sou um cara simples. Tô com 42 anos, nasci em 1983. Nasci numa época muito boa de tudo, né? Da vida. E uma época muito boa da natação também, né? A gente tinha vários ídolos. E eu fui incentivado pelo meu irmão. A minha mãe, ela levava meu irmão pra nadar. Não tinha com quem deixar eu. Então, eu fui incentivado pelo meu irmão, porque ele nadava e eu nadava junto. Com 4 anos de idade, eu comecei a nadar. Aos 6 eu já comecei a competir, porque meu irmão também competia. E eu peguei gosto. Tinha um treinador que me chamava na borda da piscina ali para ficar acompanhando os treinos. Eu já gostava de pegar tempo. E aí a minha vida toda ela foi baseada na natação. Tudo que eu vivi, a natação fez parte. Acho que tudo mesmo, assim, quase não tem exceção do que eu vivi, a natação fez parte. Então, a minha vida, o propósito da minha vida se tornou... A base dela, desse propósito, com certeza se tornou a natação. E isso todo mundo te reconhece como uma pessoa que vive do esporte, que desde muito jovem se conectou com ele, que se manteve até hoje por mais de 40 anos, né? Aliás, você também é Master D, né? Sou. Putz, que zica, gente. Vocês não fazem ideia. Mas eu vou ver lá o start list, tá o nome dele. É a mesma classe que a minha. Eu falei, nossa senhora. Assim como tem mais feras também aí. O Marquinhos, o Eric, tem uma galera que nada bastante. E dentro desse universo de natação, assim, o que mais chamou a atenção tua, assim, onde você percebeu que você realmente se via como pessoa? Cara, quando mais jovem, né, competindo, eu tive crescimento precoce. Então, eu era maior do que as outras crianças, eu já tinha pelo, as crianças não tinham. Eu era mais forte, Então eu tive resultados excelentes na categoria de base, no petis, infantil. E para mim a competição era o que importava. Eu queria ganhar, queria bater recorde, queria medalha. E aí quando eu fui chegando na juventude, eu vi que não era tão simples assim. Alguma coisa estava me dando vantagem ali, né? E eu não sabia, não estudava isso, né? Mas eu sabia que, consegui perceber que o pessoal estava começando a me alcançar e eu via que eu não tinha todo aquele talento que eu achava que eu tinha. Era muito esforço ali, muito treino. Então eu comecei a enxergar a natação com outros olhos também. Com os olhos de que, assim, a paixão que eu tinha pela natação, né? Porque antes eu ganhava e eu gostava de ganhar. E aí, a partir do momento que eu comecei a perder, fui campeão brasileiro, recordista brasileiro, e de repente eu não estava nem chegando entre os oito colocado num paulista. Porque o pessoal começou a crescer também. O pessoal começou a crescer, exatamente. Na juventude vai ficando igual. E eu já não tinha mais os resultados que eu tinha. Só que eu gostava tanto da natação que em momento nenhum passava na minha cabeça abandonar a natação. Porque a natação fazia parte da minha vida já. E um sonho que eu sempre tive com a natação era sair do país, né? Porque eu queria pegar uma seleção brasileira, obviamente, mas além de nadar, eu queria sair fora do país. Né? Viajar um pouco. Viajar um pouco, né? Então, um dos meus objetivos era esse com a natação. Né? Poder ter uma carreira assim e poder conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, outras línguas, outras culturas, e eu via na natação esse meio, já que a minha família ela não tinha condições de me mandar para fora do país, nem mesmo de viajar para fora do país, né? E aí o tempo foi passando, eu me formei em educação física, mas já sabendo que era com natação que eu ia trabalhar, e as oportunidades foram aparecendo.
Então, assim, a natação, ela agregou muito na minha vida e me trouxe oportunidades e experiências que muitos trazem, alguns com trabalho, alguns com herança, né? Cada um de um jeito. E a natação trouxe para mim o que para muitos é um sonho. Então você talvez, a gente, dentro dessa nossa pauta de hoje, você percebe que esse insucesso que você começou a ter, porque os meninos cresceram, Uhum. foi na verdade então uma chance que você enxergou para que você mesmo tivesse outro tipo de carreira dentro desse próprio esporte? Sim, com certeza. Bom, eu queria chegar numa Olimpíada assim como todo atleta quer, né? Mas quando eu vi que como atleta já era difícil, então eu comecei a pensar como treinador, talvez eu pudesse chegar nisso. Nunca imaginei que eu pudesse viajar nadando e levando a bandeira do Brasil como atleta, né? Tive essa oportunidade, mas que literalmente foi uma oportunidade. Quando eu nadei o circuito mundial, né, de ultramaratona em 2013, 14 e 15, foi uma oportunidade, porque os atletas estavam treinando para os 10 quilômetros, para a Olimpíada, né, para o Mundial, tudo, e não tinha nadador brasileiro para participar. E eu resolvi tentar, né? Aí tinha o Thiago Sato, que nadava algumas etapas, o Matheus Evangelista, lá de Porto Alegre, que é uma referência até hoje em ultramaratona. Tinham esses dois e não tinha mais gente para representar. Então, para mim foi uma oportunidade. Acabei representando o Brasil como atleta, mas não por ser o melhor, mas por oportunidade, porque melhor que eu tinham vários outros, mas que estavam focados nos 10 quilômetros, né? Então, é mais ou menos como a gente vê hoje ainda, que os jovens estão focados em fazer as provas curtas, de fato, geralmente piscina, 50 metros, 100. E aí você tem ainda uma janela, né, para os jovens que se dedicarem hoje mais assim, novinho, 14, 15 anos de idade, se o cara quiser realmente, às vezes, viver esse tipo de vida, né, sair um pouco da própria piscina e ir para o mar é uma boa ideia, né? é uma boa ideia, é uma boa ideia. A maratona aquática cresceu muito, tem oportunidade. E falando em piscina, até as outras provas, né? A gente pega outras provas fora do 50 e 100, provas que existem possibilidades aí de grandes atletas poderem representar o Brasil. E você falou que seu sonho, quando você era mais jovem, era poder de fato viajar. E você vai sair daqui e você vai viajar também. Vou. Pra fora. Pra fora, vou pra Grécia. Quantas viagens você já fez esse ano? Você já fez uma conta aí? Ah, cara. Viagem, assim, dentro do Brasil, assim, já perdi a conta, né? Pra fora, eu fui pra Itália e pra França, né? E agora eu tô indo pra Grécia. Tá vendo? Ou seja, o seu sonho de criança deu muito certo. Cara, deu tão certo que às vezes eu falo assim, nossa, eu queria estar mais tempo com a minha família. Eu fico bastante com eles durante a semana, mas essas viagens longas dão um aperto no peito aqui, mas é trabalho, né? Exatamente. E bom, e você foi pai tem mais ou menos quanto tempo? 7 anos, o primeiro, Benício. E 5 anos. O Benício com 7 anos e o Timothy com 5 anos. E isso mudou bastante pra você? Cara, mudou bastante, principalmente em relação aos valores da vida, né? Eu lembro no Canal da Mancha, quando eu tava voltando no Canal da Mancha, o Igor, eu perguntei pro Igor quantos troféus ele tinha, medalha, e eu não tinha filho. Ele falou, cara, eu não sei. Desde que meus filhos nasceram, eu não faço ideia mais de quantos troféus, quantas medalhas. Ele falou que só guardou o Rolex que ele ganhou, né? Porque é uma lembrança cara, né? Mas que troféu eu tava até segurando porta na casa dele. E hoje eu entendo o que ele quis dizer, né? Hoje eu também, assim, tem troféus que eu faço... Tem alguns ali que a gente lembra, né? Ficou na história, mas o filho, ele muda bastante a nossa cabeça, traz novos valores e traz também uma herança muito bonita da nossa vida, né? E assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, essa questão de família, enfim. Mas eu queria muito que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão, e é o que eu creio também, né? O quanto que o esporte transforma a gente. O esporte me transformou muito. De quando eu comecei a levar um pouco mais sério, olha o que virou isso aqui já, olha o que eu também tenho feito por isso. E Em pouco tempo. Em pouco tempo, e eu começo já a perceber que muitas pessoas, tanto faz a faixa etária, tanto faz a fase de vida que elas estão, o que elas vivem, a hora que elas entram para o esporte e levam um pouquinho mais a sério, elas se transformam. Muitas pessoas gostam ou procuram de fato desafios grandes, justamente pelo preparo e pelo que o preparo
causa para elas, né? Então eu começo a já perceber isso. Você treina pessoas para fazerem grandes desafios também, né? Você percebe algo com isso, assim? E outra, como que isso pode estar, de uma certa forma, alinhado com o seu propósito de vida? Então, a natação mudou tanto minha vida que a natação, para mim, hoje, ela é muito mais do que só nadar. Ela é realmente ajudar as pessoas a se encontrarem na vida, né? Eu tenho atletas aí que tinham relacionamentos que não eram tão saudáveis e separou e ficou saudável não pela separação, mas pelo ambiente que foi criado dentro da relação. Muitos salvaram o relacionamento por conta da natação. Muitos conseguiram oportunidades, assim como eu consegui, de viajar, de conhecer novas pessoas. E assim, a natação, eu falo natação é um esporte, né? É como a gente está falando sobre natação, né? Eu uso a palavra natação, mas o esporte... Com certeza, o esporte. Ele traz um ambiente, assim, não só saudável fisicamente, mas um ambiente saudável mentalmente. As pessoas, elas estão mais abertas para aprender, elas estão mais abertas para compartilhar. É um ambiente leve, né? A natação, águas abertas, mais ainda é um ambiente leve, porque ele é muito democrático. Então existe a competição, mas também existe muito a inclusão. Então a natação, o meu propósito com a natação é realmente isso. É socializar, humanizar, dar oportunidade da pessoa viver por mais tempo. Eu até falo, o Toy uma vez, né? Ele falou, cara, a natação para mim é longevidade. E desde aquele dia que ele falou isso para mim, assim, eu comecei a olhar um olhar humano para as pessoas da assessoria. Falei, cara, quem tiver o objetivo de ganhar, eu vou treinar para ganhar. Mas grande parte eu vou treinar para ter uma longevidade. Longevidade no esporte, longevidade na vida, com amizade, com tudo. É isso, meu propósito é esse. É, através da natação, trazer o bem-estar físico e mental para todo mundo. Que legal. Eu acho que isso é uma coisa que o esporte ensina muito, e eu acho que o nosso esporte ensina muito, né? Porque é tão legal quando você vê uma pessoa concluindo uma coisa que parecia impossível para ela, e às vezes pode ser uma coisa muito simples, né? Que pra gente parece que é muito simples, mas para ela foi um esforço tão grande, foi uma coisa que ela teve que se preparar, teve que de fato mudar de vida, investir recurso, tempo, enfim, para poder concluir uma coisa que muda a forma como ela enxerga o mundo depois junto, né? Eu acho que o esporte proporciona isso, e o nosso esporte cria comunidades. Assim, eu não tenho experiência em outros. Você começou agora há pouco em mais um esporte. Sim. Você corre agora também, né? Eu vi. Eu tô correndo. Você tá indo bem também? Não sei. Talvez daqui uns 10 anos, quando os filhos já não quiserem ficar muito em casa. Legal. Mas eu acho que a natação em águas abertas, ela tem esse senso de confraternização, pré-prova, pós-prova. Às vezes no meio da prova a gente encontra com uma pessoa ou outra ali que tá realmente perdendo, não, volta pra cá, pode vir, ajuda, direciona. E eu não sei se isso existe ou em qual nível isso existe em outros esportes também. Até uma coisa que eu quero de fato conhecer mais, então. Mas eu percebo que realmente você transforma pessoas não só pela prática do esporte, mas também porque você está criando condições de longevidade para ela, que não é só essa parte física, é a parte mental, é a parte social, então isso eu percebo bastante. E aí, a gente ficou de falar sobre alguns casos que você me colocou antes, eu fui pesquisar um pouquinho, de pessoas que passaram por grandes desafios com você. O primeiro caso que você me falou, para a gente trazer hoje aqui, foi o do Rubens Iannelli, que ele fez a travessia Leme ao Pontal com quantos anos mesmo? 72. 72. Ele fez quanto? 9 horas e... 36 quilômetros? Gente, 72 anos, 36 quilômetros, 9 horas e pouquinho aí, enfim. Isso realmente significa que você levou ele para um certo patamar que muitas vezes nem ele pensava que ia ser realmente possível, não é? Mas você tem uma história com ele de quebra em um certo momento e de uma identificação também com ele. Conta um pouquinho como é essa história com o Rubens pra gente.
Conto. Eu tive com ele até esse final de semana. Pode ser que eu me emocione aí, porque é uma história muito forte. No começo do ano, ele tinha um treino marcado em janeiro, né? Eu tinha um simulado para fazer com ele, só que eu não ia acompanhar. Quem ia acompanhar era o Rafa, um parceirão meu lá de Ubatuba, né? Só que, na verdade, não era janeiro, era em fevereiro. E o Rafa não estava lá em janeiro. E o Rubens anotou como janeiro. E aí, uma semana antes, ele me mandou, falou: Samir, semana que vem tem um simulado, tá tudo certo? Eu falei: cara, simulado, né? Peguei e mandei mensagem pro Rafa. O Rafa falou: olha, Samir, é para fevereiro. Só que eu não queria deixar ele na mão, né? Aí eu falei: não, então tranquilo. Aí eu falei pra ele, falei: ó, tá tudo certo. Eu que vou acompanhar você, o Rafa tem um compromisso e tal. Não sei nem se ele sabe, agora ele vai ficar sabendo. O Rafa tem um compromisso, né? E as coisas não são por acaso. Porque aí eu fui para Ubatuba e a gente fez um treino, foi um treino maravilhoso. A gente viu um cardume enorme de arraia, depois viu um cardume enorme de golfinho passando assim, na frente, nossa, assim, eu nunca tinha experienciado isso, né? E eu no caiaque e ele nadando, né? A gente nadou por 4 horas lá em Ubatuba, a gente saiu da água. E aí ele falou: cara, você tinha uma academia, né? Eu falei: cara, não tinha. Ele falou: você não tem vontade? Eu falei: não tenho vontade de ter academia de novo, não. Né? Ele falou: por quê? Eu falei: cara, eu passei um estresse muito grande, principalmente no final. Eu tava com uma dívida enorme e eu pensei em tirar minha vida para realmente resolver essa dívida. Achava que tirando a vida ficava mais fácil, sabe? Você então relata que você viveu uma fase de depressão. Tipo depressão mesmo, né? Nessa época. Foi. Pré-pandemia, antes da pandemia ainda, né? Foi uma fase bem difícil. A minha esposa foi muito parceira minha, a Larissa, sempre, né? Não só agora, nesse momento, mas ela sempre foi muito parceira. E a gente tinha acabado de ter o Benício, foi em 2018, e isso aconteceu em 2019. Eu tava com 1 ano e pouquinho, né? Então a gente sempre, quando tem filho, a gente sempre pensa muito mais nas atitudes nossas, porque não é mais individual, né? Qualquer atitude que a gente tome é em família. E, enfim, passei por essa fase e comentei com ele. Nisso ele parou, se emocionou. Ele falou: eu tenho um filho que tirou a vida com 24 anos. Ele falou: puta, aquilo me tocou de um jeito, né, cara? Eu falei: nossa. Aí ele falou: cara, eu nado hoje porque é o único momento que eu consigo não pensar no meu filho. Ele falou. Eu falei: cara, pra mim é uma honra ouvir isso de você, né? Então lá no Lema Pontal vai ser muito especial. E aí passou, aí nós fomos pro Lema Pontal. Antes de atravessar o Lema Pontal, ele me deu uma pastinha com os exames dele, né? Ele é médico, né? Aposentado. Ele falou: ó, Samir, qualquer coisa que aconteça aí, ó, estão todos os exames aqui pra você, né, não levar a responsabilidade se acontecer alguma coisa comigo, né? E aqui tá uma foto do meu filho. Eu quero que no quilômetro 24 você mostre a foto do meu filho. Porque o filho dele se suicidou com 24 anos. Eu tô contando isso porque ele me permitiu, tá? Me autorizou. Cara, ele tava nadando ali, rendendo, né? Nós pegamos uma condição boa. Aí, de repente, eu olhei pro fundo, assim, o Daniel Righetti, que tava filmando, né? Eu olhei pro fundo ali, tava vindo um cardume de golfinho, cara. Mas golfinho grande, não era igual lá em Ubatuba. Em Ubatuba eram toninhas, assim, né? Sei. Menor. Lá era golfinho grande. Falei: caraca, Daniel, filma lá. Eu olhei no relógio, cara, tava com 23.800. Nossa. A quilometragem. É de arrepiar isso. É de arrepiar, cara. E aí veio o golfinho, passou. Aí o golfinho veio, deu a volta, começaram a nadar junto com ele. O golfinho chegou até a tocar ele, que ele tem uma hora que ele tem uma parada, tem esse vídeo. Ele parou assim, eu olhei no relógio, mostrei a foto pra ele assim, eu falei: Rubens, é seu filho nadando com você, cara. Você tá no quilômetro 24. Então, assim, foi uma experiência, assim, incrível, cara. Marcante. Que só natação mesmo pra trazer, cara. Nessa hora a voz, ela embarga, cai meio que um cisco no olho, a gente não sabe muito o que fazer. Mas eu falei com o Rubens. E ele queria falar com você. Posso mostrar ele? Claro. É um cara muito especial, um treinador competente, uma grande referência das águas abertas, principalmente pela sua atenção e prontidão às nossas demandas. Devo dizer também que
a nossa amizade se estabeleceu um pouco melhor e ela cresceu em 2 momentos importantes. E pela primeira vez conversamos a respeito da nossa vida privada e vimos que havia algumas correspondências entre as nossas vidas, apesar de eu ser bem mais velho, poder ser seu pai, inclusive, mas eu confessei pela primeira vez a sua semelhança física e de temperamento com o meu filho, muito bonito, que já se foi. Então, ali nós encontramos algumas coincidências. Há outro momento também, que foi no Leme-Pontal, a travessia do Leme-Pontal, nos 24 quilômetros. A história foi muito profunda. Eu perdi não só o medo de fazer essa travessia dos 36 quilômetros, e comecei a me desvencilhar de outros medos que eu carregava já há um tempo em função das dificuldades que a vida me trouxe. Você me abriu um horizonte novo e eu devo muito a você. Eu devo muito à sua postura. Quero que você tenha uma vida gloriosa de muitos sucessos, que seus projetos possam ser cada vez mais ousados e que você continue consolidando essa liderança que você é e com todo esse talento e dom para as águas abertas e como educador para todos nós. Um cara muito especial, um treinador competente. Eu pedi os nomes, não foi por... Foi à toa, né? Você já se ligou. Já vi. Tem mais algumas coisas aí também. Mas e aí? A gente entende que não é só esporte, né? Não, é muito mais. É o propósito mesmo, né? A hora que isso toca com a gente, isso muda a vida. Muda, cara. Muda a vida. Muda a minha, muda da minha família. Ai. Então, pois é, essa é a história do Rubens, que eu também queria trazer para todo mundo conhecer um pouco, já que ele também deixou. E o Rubens ficou muito feliz em fazer esse vídeo. Ficou muito maior o vídeo, depois eu vou te mandar até o vídeo maior. Uhum. Mas eu queria tentar colocar aqui um pouco do sentimento dele. E ele até comenta nesse vídeo sobre isso, né? Que, poxa, passou um golfinho e tal, então depois eu quero te mandar para você ter também. Obrigado. Mas é muito legal, assim, você... Também eu acho que ter esse reconhecimento de volta, né? Ainda mais de um cara que nem ele. Esse tem experiência na vida, né? Obrigado, Rubens. Rubens, obrigado de novo pelo seu vídeo. E bom, você também tem histórias aí de pessoas. Já vou dar o spoiler, tem vídeo deles também, então você já percebeu, ali não tem como a gente mentir. Mas de 3 pessoas que você comentou, eu queria que você falasse sobre um pouquinho de cada um deles. Maurício, Hugo e André, que são casos de insucesso mesmo, né? Que realmente tiveram um problema inicial de não conseguir fazer uma prova, mas que depois voltaram lá e conseguiram fazer. Como é que você fez isso? Conta um pouquinho, se puder contar de um, de outro. Claro. Como você quiser. Sempre pergunto assim, quantas pessoas você já levou, né? Eu não sei te dizer quantas pessoas já levei pro Leme-Pontal, pro Bisa, pro Canal da Mancha eu sei, porque foram poucos, né? Eu acho que o Igor já não sabe dizer quantos ele levou, ou sabe meio por cima. Ele passa uma faixa, uns 115, 115, é isso já aí. perdeu nessa linha. E eu sou mais aqui território nacional, né? Eu não sei dizer, mas os que abandonaram, assim, por algum motivo, esses eu sei, né? Porque... Todos que eu levo porque sei que estão preparados. E se abandonam, é por algum motivo que pode ser consertado, que pode ser melhorado. Né? E o caso desses 3, sem dúvida, foi. Alguns casos específicos que podem abandonar uma prova, às vezes até pode ser resolvido, mas a pessoa, às vezes, não está muito afim de resolver aquilo. É um desconforto que ela tem, que ela não quer resolver aquilo com ela naquele momento. Mas esses 3, quando eu cheguei assim, quando eu tirei eles da água, eu já chamei e já falei, olha, nós vamos voltar. Porque se só não completou, o Hugo, por exemplo, não completou por causa do frio, né? Ele é de Uberlândia, ele achou que ele aguentava bem o frio,
Eu também achei, mas estava muito frio, estava 18, 19 graus, né? E ele vive numa cidade muito quente. Então ele sofreu com o frio e, bom, sabia que o frio para ele era a dificuldade. O Maurício Garcia, também super bem treinado, era um sonho dele fazer o Lema Pontal. E na parte noturna, o mar estava bem agitado, a hidratação dele não estava tão alinhada, ele enjoou, passou muito mal, e isso tira totalmente, né, a energia do atleta, né? Ainda mais no começo, com 8 quilômetros. Então sabia como resolver. E o André Leão, que inclusive assim, é um cara muito especial na minha vida, ele me ajudou muito, né? Ele não fala isso pra ninguém, mas não sei nem se ele permite que eu fale, mas eu faço questão de falar. É um cara que me ajudou muito naquele momento que eu estava com dificuldades. Ele é um cara que realmente me salvou, ajudou minha família. E quando ele atravessou aquele Lema Pontal e não completou, mais ainda eu falei, cara, você não completou, o André não completou porque primeiro que ele pegou uma condição muito difícil, e segundo que ele já estava na cabeça com o tempo, ele já entrou querendo fazer um tempo. E quando eu falei pra ele, e eu sabia disso, quando eu falei pra ele, falei, olha, cara, daqui pra frente, você vai nadar 2, 3 horas a mais do que você estava prevendo. Você quer continuar? Ele falou, não, cara, não quero. Não vai ser prazeroso, não quero. Eu falei, beleza, mas nós vamos voltar e vamos fazer. A condição do mar estava realmente muito difícil para ele, sei lá, fazer em X horas e levar 2 ou 3 horas a mais. Ele queria nadar abaixo de 10 horas e passar de na 12, condição que estava ia passar de 12, 13, né? E pode acontecer. Só que ele não estava afim daquilo naquele dia. Naquele dia, né? Isso é muito importante a gente deixar claro, né? Porque às vezes a gente coloca um objetivo para aquele dia, mas depois a gente para refletir e fala, cara, não depende só de mim também, né? Depende do mar, depende das condições. Às vezes você lê lá no aplicativo uma condição e chega no dia e não tá, né? Porque a natureza, ela não é feita de aplicativo, né? Não é um botão que você aperta e hoje vai ter onda, né? Então, assim, são previsões. Então, tanto é que quando ele voltou lá, ele pegou uma condição pior do que a que estava quando ele foi a primeira vez. Ele foi com o neoprene nessa segunda vez, nadou para 12 horas. Só que ele saiu feliz da vida, porque ele completou o Lema Pontal. A expectativa dele era completar, porque ele viu que não dependia só dele, dependia da natureza. A mesma coisa o Maurício, voltou lá com a hidratação mais em ordem ainda, e deu tudo certo, completou. E o Hugo, a mesma coisa. O Hugo, inclusive, foi no mesmo ano. Ele foi lá, voltou e completou. Então, assim, vai muito da capacidade da pessoa usar a dor, usar a derrota como uma alavanca para impulsionar a conquista, para impulsionar aquilo que ele realmente deseja. Ainda mais quando a gente fala de águas abertas, que a gente não tem controle sobre a natureza. Não sei, mas você, bom, sabe disso muito melhor do que eu, com certeza. Mas esses momentos, eu acho que o momento imediato à dor, à perda, ao problema, o cara parou ali, saiu já da água. Ele é determinante até para que essa pessoa prossiga ou não depois, não é? É determinante. Por isso que quando eu tiro o cara da água, eu já tiro... Eu tenho uma atleta, inclusive, que saiu no 16 quilômetros do Biza e que já está inscrita para fazer. Porque quando ela saiu, né, e assim como esses 3, já saiu, eu falei, olha, a gente precisa agendar de novo. Né? Porque a pessoa nem tem tempo de pensar se ela quer ou não. Eu já falo, nós vamos agendar de novo, porque não faz sentido você não ter completado, né? A gente sabe o motivo. O ponto positivo de você abandonar uma prova, eu já abandonei 3 provas. Eu ia querer chegar nesse ponto, se você realmente passou por isso você mesmo, e como foi pra você essa hora depois, assim, tipo, a hora que você saiu já da água, esse primeiro tempo, como que você estava? Cara, eu abandonei... Seu sentimento. Eu abandonei 3 vezes, mas as 3 vezes eu abandonei consciente, né? Isso é o mais importante. Consciente do que porque você está abandonando, e aí fica fácil de você levar aquilo ali, né, pra frente, porque você fala, bom, o problema foi esse, agora só preciso resolver o problema. É bom quando você sabe o problema, né? Então, assim, pra mim, óbvio, quando você para e você senta, você sai do barco, você senta e você vê outras pessoas completando, porque foi numa prova no Canadá, a outra foi na Ilha do Mel e a outra foi num desafio na Alemanha, né? No Canadá eu parei porque 2 semanas depois eu ia nadar o Canal da Mancha
E essa prova no Canadá começa com 13 graus e vai para 16. Eu tava passando muito frio, não pode neoprene, né? Eu tava com muito frio, tava batendo muito. Eu falei, cara, não faz sentido eu gastar minha energia agora, sendo que eu tenho um projeto grande daqui 2 semanas, né? Então eu abandonei, para mim foi tranquilo. Mas quando eu saí da água, que eu vi os outros atletas terminando, a prova tinham 28 atletas, 11 terminaram, 17 não completaram, né? Mas eu não fiquei aliviado porque 17 não completou, né? Eu fiquei assim, com vergonha no momento. É normal, a gente fica com vergonha porque é normal. A gente pensa, puta, o que os outros vão pensar agora que eu abandonei, né? Será que vão achar que eu sou fraco? Né? Só que aí você para pra pensar e fala, bom, mas também essa opinião não vai mudar a minha vida. Lógico. Quem vai mudar a minha vida sou eu. É você. Né? Então, a gente pensa e segue em frente. Na Ilha do Mel eu abandonei porque faltando 4 quilômetros, entrou uma chuva muito forte, era os 45, né? Eu fui, voltei, no quilômetro 41, começou, já estava chovendo forte, aí o barco não conseguia se aproximar de mim, e eu tava na margem ali, o barco longe, eu tava vendo o barco pequeno, e eu já fiquei no barco, então eu falei, bom, se eu tô vendo eles pequenos, eles não estão nem me vendo aqui, né? E aí, eu lembrei do que minha esposa sempre pede, a Lari sempre fala assim, ó, faz a loucura que você quiser, mas volta vivo. Ela fala pra mim. E aí eu tenho esse compromisso com ela. E eu nadando sozinho, eu falei, cara, com essa chuva, vai lá, sei lá, passa um barco, passa um jet ski, acontece alguma coisa comigo, não vão nem achar meu corpo, né? Aí eu fui nadando até o barco e falei pro Edgar, né, que é o organizador, eu falei, ó, vou parar. Ele falou, cara, eu tava gritando, preocupado aqui, mas você não quer esperar? Eu falei, não, cara, tá bom. 4 quilômetros, eu sei que eu faria esses 4 quilômetros. Quando eu quiser, eu volto e faço 45, né? Não é esses 4 que vai tirar o mérito de ter feito, né? E falei pra ele, falei, olha, não, pode escrever lá que eu abandonei, não tem problema, eu não tenho problema nenhum, né? E a outra foi o Canadá, e foi na Alemanha, cara, que foi muito interessante até, porque a Lari estava grávida do Benício, foi em 2017, ela estava grávida do Benício, e tava o Nick no barco, né, ali me acompanhando, o Nick e a Thaís, eles estavam no barco me acompanhando lá na Alemanha, era uma prova de 64 quilômetros, e eu ainda estava com dificuldade de nadar à noite, porque no ano anterior eu tinha nadado no canal da Catalina e foi tenso para mim nadar à noite. E aí eu falei para ele, Nick, vamos ver com o organizador se não consegue largar num horário que eu nade pouco à noite, bastante de manhã e depois talvez só ao final à noite. Com o sol nascendo já, talvez. Porque aí eu já vejo luz, já pega essa vibe de nascer o sol, que é muito bonito, né? Também dá um up. Dá muito, né? Muito, renasce. Puta, o organizador largou às 3 horas da tarde. Aí eu nadei por 6 horas de manhã, depois comecei a nadar à noite. E aí eu já não estava confortável, né? Aí, além disso, um atleta, um aluno, né, da academia, uma vez, piloto de avião, ele falou, Samir, nesse lago, cara, caiu um avião uma vez e morreram 26 crianças. Eu falei, caraca, isso é hora de... Falei, por que tá me contando isso, né, cara? Ele me contando a história, falou, morreram 26 crianças, e aí o pai de uma dessas crianças voltou e matou o piloto, e tem um local ali pra homenagear, vai lá visitar. Eu falei, caralho. Palavrão, falei, tô fora, meu amigo. Que história é essa? E olha só que loucura, né? E a Lari grávida, aí chegou a noite, a Lari, ela é de família alemã, não perde hora por nada. Se tem uma pessoa que nunca atrasou na vida, é a minha esposa. Pra nada, nem quando a gente namorava. Eu chegava lá no horário, ela já tava pronta. Casou também na hora. Casou, cara, até o casamento ela brigou com a mulher lá da cerimonial, porque ela falou, não, eu não quero esperar quem chegar atrasado. Ela falou, não, mas toda noiva, ela falou, toda noiva chega atrasada, mas eu não. Eu não quero. Então ela atrasou 10 minutos, não atrasou muito não, porque a mulher obrigou ela. Então ela nunca atrasou. E aí o Nick falou, tava à noite, ele falou, ó, Samir, a Lari já pegou o avião, ela tá vindo, mas cara, quase que ela perdeu o voo. Porra, minha cabeça, cara, eu pirei. Nossa. Eu falei, mas a Lari perdeu o voo? Ela falou, ela confundiu o dia, confundiu o horário. Eu falei, puta, não era pra ter pego esse avião. Cara, eu entrei numa paranoia muito louca. Eu falei, cara, não era pra ter pego esse avião.
esse avião vai cair com ela, meu filho, cara. Você já misturou todas as Cara, histórias tudo. possíveis, coisas que não eram comuns, e aí Tá. você entendeu, é um sinal. E aí eu comecei a ver que nem a alma subindo assim, eu falei, caralho, acho que eu tô em cima do avião que caiu. Até isso, cara, uma loucura. É engraçado como a nossa cabeça, ela consegue determinar praticamente o que vai ser. Você é super preparado fisicamente, talvez numa época sua que devia Tudo. ser próximo do seu auge, enfim, não sei. E aí você, de repente, começa a passar esse monte de coisa. Então, assim, ninguém tá isento a isso. Não. Às vezes um dia ruim, uma coisa que deu errada, e aí a pessoa vai lá e faz uma prova que ela sempre quis, mas ela acordou com o pé esquerdo aquele dia. A cabeça dela não tava ali. Entrou em alguma questão que só a nossa cabeça sabe. Exato. Pode ser. Pra mim foi isso aí. Aí eu falei pro Nick, falei, cara, vou parar. Ele falou, não, tenta mais um pouco. Eu falei, não, eu não tenho condições mentais de continuar, cara. Eu tô agoniado aqui, né? Pra mim não vai dar, não deu. Parei com 8h30, beleza também. Quando tiver que voltar, volta e faz. E o caso desses três, assim, todos eles pararam, voltaram, fizeram e depois fizeram mais coisas ainda, né? Então, assim, Sim. todos eles de fato persistiram e conseguiram fazer. Isso que eu achei muito legal. Eu queria botar o vídeo deles aqui, porque deu trabalho para editar tudo. Se tem um cara que fala bastante, é o Hugo. Sim, não gosto de falar. O Hugão é o muito Hugão legal. é. Ele falou E é bastante um baita do coisa. profissional também. Tem a travessia dele lá em Uberlândia. Ele é um cara muito 10. Vamos lá. É um prazer poder estar falando aqui um pouco sobre o Samir. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande falar do Samir, né? Que honra! Sabe que minha gratidão por você, ela... Samir para mim é esses caras do bem, né? Que você precisa estar perto. Samir é um grande líder. Você é muito diferente de todos os treinadores. Eu falei, nossa, um dia eu preciso nadar com esse cara. Primeira tentativa lá do Leme Pontal, aquela hipotermia. Em 2019, tive que abortar um nado do Lima Pontal. Né? No primeiro ano eu não consegui, eu desisti. Isso mexeu muito comigo, pensei em parar de A nadar. gente decidiu junto que iria voltar no próximo ano. E na verdade a gente voltou no mesmo ano. Voltei a treinar em 2022, fiz o Lima Pontal, concluí esse ciclo. Graças a ele, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu fazer o Lima Pontal em 2022. E desde então não parei mais, porque ele acreditou mais do que eu acreditei em mim mesmo, que eu era capaz. O processo é maravilhoso, tá? Conquistas, você pessoalmente tem inúmeras com outros atletas. Você também coleciona várias. Em 2025, esse ano, fizemos Capri Napoli. Os 18 quilômetros lá em Manaus, tem a 14 bis, tem aqui em Uberlândia, né, na travessia, que você me ajudou na prática. Feitos inimagináveis, incríveis pra gente, mas ele faz isso se transformar em algo possível. Isso é melhor do que a própria travessia. Você me ajudou a realizar esse sonho, trazendo também a possibilidade para outros nadadores. Com que a gente consiga superar limites e consiga realizar sonhos. Samir me ensinou duas coisas. Somos todos capazes, pode se superar desde que você tenha planejamento, disciplina e dedicação. E para mim foi crucial na minha vida, Samir. E segunda, Samir, quando a gente compartilha conhecimento, tá? A gente divide, o conhecimento sai da gente, retorna alguma coisa muito maior pra gente. A gente sai muito maior disso. Você mostra para todos os atletas que passam por você que a ultramaratona não é nada impossível. E ele me transmitiu tanta confiança, tanta certeza de que eu estava seguro que eu continuei nadando. Vamos nadar para sempre, né, Samir? Eu acho que esse é o caminho. Então fica aqui meu beijo, meu abraço e a minha admiração. É uma honra. Obrigado, Samir. Te beijo, te amo, irmão. Muito bom. Obrigado, trio. Maurício, Hugão, André, valeu mesmo. E obrigado você também, né, cara? Imagina. O programa do Faustão faz a gente chorar lá, lembra? Passava, né? Você sabe que quando a gente foi conversando, você me falou desses casos e tal, e eu sempre trago duas pessoas aqui e falo sobre um tema. Nunca sobre as pessoas e os feitos. Eu acho que, por exemplo, vai chegar já já o Harry e a Ana, que são pessoas que também nadam muito bem, tem uma super história com isso, mas ambos falam sobre a questão pública.
ambos vivem isso. O Harry, de fato, secretário, a Ana também tem uma boa realmente posição nisso, e eu queria muito que a gente falasse sobre como que o poder público incentiva ou não o esporte. Então, assim, veja, são 2 pessoas e um tema. Você não, é você sozinho. Porque eu já tinha essa ideia quando você começou a falar, enfim, cara, vamos aproveitar e de repente trazer um pouco, não só a sua história, mas como esses caras te veem. Como te vê o Rubens, o Hugo, o André, realmente o Maurício, porque eu acho que é meio que uma troca, e eu queria que também ter o lado de lá, sabe? Sim. Eu queria casar com essas 2 coisas. Então, realmente, aqui é uma coisa diferente hoje que a gente pensou. É engraçado que assim, sou só eu, mas essa história só existe por causa de todo mundo, né? Mas você é o cara que eu percebo por tudo que eles falam, porque, cara, pra chegar nesse vídeo de 3 minutos, chegaram quase meia hora de vídeo. E aí eu queria fazer uma coisa que ficasse compacta, legal, que tivesse uma lógica, e vou depois te mandar também os deles, porque eu acho que é muito legal ter isso. Mas todos eles exaltam essa sua capacidade de poder levar as pessoas a um próximo nível, o quanto você é uma pessoa humana. Todo mundo fala isso de você. Todo mundo admira os seus feitos, tanto na água quanto fora dela, mas com ela como realmente contexto, mas também a sua capacidade de entender o que o outro vive e como levar ele para o ponto que ele quer chegar, seja qual for. Então todo mundo fala disso. Então esse é o que eu queria tentar também te trazer hoje aqui. As pessoas, elas são raras as pessoas que enxergam as pessoas assim, que conseguem passar isso. E você passa isso. Lembra que você falou? A gente estava realmente falando, cara, o seu propósito para mim é claro. O que você quer transformar de pessoas pelo próprio esporte é nítido. Então isso transpira em você. Isso é uma coisa de fato visível. E você atrai mais e mais pessoas com essa mesma vibração, com essa mesma vontade. Então, sou seu fã também. Valeu. Obrigado mesmo. Feliz. E seguindo nessa mesma toada de a gente poder conversar um pouco mais sobre pessoas que foram transformadas, queria que você me contasse um pouco, e tem o vídeo dele também, é claro, sobre essa experiência com o Flávio Toy, cara, porque ele, assim, é seu fã de carteirinha, tá com você há muito tempo, passou por várias coisas e completou um dos desafios que eu entendo que talvez seja um dos maiores até hoje, certo? Que foi a volta que ele deu completa, solo, de quantos K mesmo que foi ali? São 76, deu 80. Um pouquinho mais, né? Bateu. De 80, alguma coisa. Fala um pouco do Toy, disso. Cara, o Toy, ele é de Campinas também, né? Eu já conhecia ele de nome há muito tempo, que ele nadava as provas Master, eu também dava treino para Master. E aí um dia, quando a gente ia inaugurar a assessoria, eu e minha esposa, em 2009, a gente estava para inaugurar, no dia da inauguração, a gente foi na padaria para comprar as coisas para a inauguração, ia ter os atletas lá, e aí encontrei o Toy na padaria, e nunca tinha conversado com o Toy. Aí falou, Toy, bom, tal. Ele falou, Samir, beleza? Ele falou, você mora aqui? Eu falei, a gente mora aqui perto. Falei, moro pertinho também. Falei, nós viemos comprar coisa Aí ele perguntou, ele falou, cara, tô nadando em águas abertas, será que você não me fala de algumas provas, algumas coisas e tal? Eu falei, Toy, lógico, eu vou levar a galera aí, passa lá na inauguração da assessoria. Chamei ele pra inauguração. E ele entrou pro time ali, só que ele entrou pro time não pra treinar comigo. Ele falou, cara, me fala um valor que eu quero pagar pra poder participar das provas com vocês, que vocês forem. Falei, beleza. E ele continuou treinando onde ele treinava. Cara, o tempo foi passando, o Toy começou a treinar comigo. Em 2013 a gente virou sócio da academia. Olha só. Eu e o Toy, a gente foi sócio por muito tempo. No final da sociedade, a gente, acho que normal, né? A gente teve as nossas desavenças, né? Mas continuamos ali conversando. Ficamos um tempo sem se conversar por conta de trabalho, mas uma das coisas que a gente conversou bem antes de começar a sociedade a amizade fica, o negócio vai, né? E eu levei isso pra mim, e eu sou um cara assim, já tive desavenças com outras pessoas, mas passa, cara. Tudo passa, né? Dentro do tempo, as coisas ficam tão pequenas, não é verdade? E pra mim passa rápido, porque eu falo assim, cara, eu não sei quando que eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, né? Todos nós. Eu falo, então, cara, deixa quieto, né?
sabe? Deixa quieto. Eu quero cruzar as pessoas na rua e não ter que desviar, sabe? Eu quero cruzar as pessoas e comentar. Então, isso passa rápido pra mim, graças a Deus. Todo mundo tem suas diferenças e a gente aceitar e seguir em frente é o melhor. E nós seguimos, cara, E aí o Toy veio pra mim o ano passado e ele falou, cara, o que você acha de eu dar... Você acha que eu consigo dar a volta, né? Eu falei, cara, consegue. Ele falou, mas você fala pra todo mundo, né? Aí eu falo, em geral, sim. Todo mundo consegue. Em geral, sim. Mas assim, a volta da Ilha Grande são poucos que falam, assim, de fazer, né? Mas a cabeça que o Toy tem é uma cabeça muito boa. E a fase que ele tava, né? Ele passou por uma dificuldade pessoal aí. E a fase que ele tava, já tava mais alinhada, né? E eu falei pra ele, Toy, vamos encarar, cara. Ele falou, e volume de treino? Eu falei, cara, você vai dar conta. E aí ele treinou, se preparou. Aí quando era no começo do ano, que era a janela dele, ele ficou ruim, não pôde nadar naquela janela. E ele tava... E antes disso ele estava divulgando os treinos dele, estava falando bastante. Ele nunca foi de fazer isso. Tava estranhando até, né? Ele estava empolgado. Eu fiquei feliz que ele estava empolgado, mas ele sempre foi o cara mais reservado. Com certeza. Né? E aí eu sentei com ele, eu falei, Toy, estava ruim e tal, mas cara, você sentiu um pouquinho a pressão? Ele falou, cara, eu senti um pouco a pressão. Ele falou, não, eu não deixei de ir por conta da pressão, eu realmente passei mal. Mas eu senti, eu falei, Toy, então, cara, vamos fazer lá acho que foi abril ou maio, né, que a gente foi. E eu falei, então até lá, cara, não precisa ficar divulgando seus treinos, não precisa. Quando você quiser, você fala, mas não sinta obrigado a fazer isso. Porque no dia lá, cara, você vai ter que fazer seu papel, né? E ele tirou essa pressão externa, que ele não estava habituado. Tem gente que está habituado com isso, beleza, posta e vai lá e faz. E tem gente que acaba absorvendo muito essa pressão. E na hora de tomar uma decisão, isso pesa muito, né? E o Toy, ele deixou aquilo mais leve. Tanto é que ele falou pro Fábio, né? Que tem que agradecer também o Fábio, a organização toda do Bisa, né? É muito incrível, né? Incrível, o trabalho que eles cara. fazem. Incrível, Fico Fábio, vendo vocês ali, eu falo, nossa, parece que é impecável, assim, até. É impecável, a qualidade da embarcação, o conhecimento que eles têm, né? A segurança que eles nos passam. É um negócio incrível. Eu vi algumas lives dele falando sobre o Toy, até sobre as pessoas, assim, parece que o cuidado que eles têm para achar a janela ideal, assim, de pegar o dia e de, né, isso eu acho que é muito específico dele. Cara, é muito específico. Não vi, assim, todo mundo fazendo isso. Porque o Fábio, ele é velejador também, né? Sim. Ele é dono de escola lá no Rio de Janeiro, mas ele adora velejar, ele praticamente mora no barco, porque todo final de semana ele tá lá, e o sonho dele é morar no barco, não sei se podia falar, mas já falei, Fábio. Mas, então assim, foi muito especial, né? E aí, cara, o Toy, ele, a todo momento ali, confiante, e quando foi às 3 da manhã, o Nick tava comigo, né? Nick Fenzel, ele tava lá comigo, e quando foi às 3 da manhã, cara, os sons estavam ótimos, mas o Toy começou a sentir o frio, né? Mas não era o frio, ele começou a sentir o cansaço, né? E aí a gente conversou, foi enrolando ele, e no fim ele completou, cara, foi... Essa história vindo dele, já do Toy, é muito legal, porque ele fala, o Samir, ele ia me engambelando, assim. Agora nada até 59, que é a sua idade. Você começou a criar algumas coisas. Não, agora pelo menos até tal ponto, assim, né? Você começou a já levar... 4 horas pra entrar lá no... Entrar nisso. E eu acho que o Toy, ele é um exemplo, porque o Toy, bem ou mal, tá com 59 anos. E ele fez um feito que acho que é o maior nado até hoje no nosso país. Eu acho que no Brasil. Não. No Brasil eu acredito que sim. Assim, homologado, acho que sim. O Igor já fez umas loucuras aí, né, cara? Sim. De treino, tudo, mas acho que o homologado talvez seja o maior, sim. Eu vou pegar o vídeo do Flávio Toy aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Toy, peraí. Vamos pegar porque ele também fez um vídeo muito legal. Opa, volta aqui. Está aqui numa V3. Oi, Samir, tudo bem? Não sei nem muito o que dizer, né, por você, porque, cara, você é o responsável por tudo que eu faço na água, né?
E principalmente queria te dizer que, putz, uma vontade imensa de estar aí perto de você nessa homenagem mais que merecida, mas... Ixi, Oi, peraí. Samir, tudo bem? Peguei, acho que o vídeo errado. Não Peraí. sei nem muito o que dizer, né? Tem dois. Deixa eu ver. Por tudo que eu faço na água, né? E principalmente queria te dizer que, putz, uma vontade imensa de estar aí perto de você nessa homenagem mais que merecida, mas... Oi, Samir, tudo bem? Não sei nem muito o que dizer, né? Porque... Oi, Samir, tudo bem? Não sei nem muito o que dizer, né? O cara queria fazer uma sacanagem com você e precisava de um cúmplice, né, velho? Aí eu botei um pouquinho. Ele ainda falou de dar carona pra mim, tá explicado. Ele precisava de um cúmplice, ele arrumou um cara. Aí, Samir, eu fiz uma homenagem pra você. Acho que eu não sei se já recebeu alguma coisa como técnico, né? Mas é uma homenagem aí pelo que você fez por mim. Mas eu acho também, né, Samir, que eu espero aqui estar representando todos os seus atletas, né? Que você sempre fez muita diferença na vida de todo mundo. Tá bom? Obrigado, viu? Valeu mesmo, cara. Um prazer. Vocês na minha, né? Os atletas, amigos, todo mundo, tá? Abre aí que ele fez uma coisa especial aí. Ajuda aí, Thor. Dá uma tesourinha, você já abre. Passar aqui, abre. Gente, o que o Samir está agora ganhando é o reconhecimento enquanto técnico do Flávio Toy por ter feito o maior nado no Brasil. Então, assim, o Flávio Toy, ele tem uma dessa e ele agora presenteou o Samir também. É o vídeo. Acho que é o primeiro troféu até que você ganha, né? Bom, agora o Flávio Toy vai ficar comigo aqui e o Samir vamos seguir um pouco mais. Do cara, Toy, fica com a gente. Né? Ele me chamou de cúmplice. Cúmplice! De quem eu conheço do Samir, todo mundo defende muito bem, fala sempre muito bem, mas você é o mais. Ah, não, eu... Você é. Então, nada muito. Então eu realmente queria que você, por favor, me contasse um pouco de como nasceu isso, de como tem sido pra você estar com esse cara. É uma experiência assim, de vida, né? Para quem começou a treinar a travessia em 2001 com o Ricardo Silva lá no tênis, né? Que não existia muita travessia e tal. E fui levando, né? Com provinhas de 1, 3, 5, né? Uma 14 bis e tal, mas nós nos encontramos em 2009, né, Samir? 2009 na padaria, quando o Samir abriu a assessoria, né? E de lá pra cá é o cara que tem me suportado e tem topado fazer essas loucuras junto comigo aí que parece que não tem fim, né? A gente acha que tá ficando velho, né? Os papos de cabeça que a gente tem, né? Mas faz uns 15 anos que eu acho que eu tô ficando velho, né? E o legal é que tem uma relação de poucas palavras e muita cumplicidade, né? Eu brinco que ele olha pra mim no treino, ele me manda pra última turma, quando eu tô cansado, me manda pra primeira, sabe? A gente dá risada sem precisar falar também no meio do treino, então é uma cumplicidade aí de tantos anos juntos, assim, né, Cadu? Então é o cara que eu não tenho o que falar, né? Eu acho, pra mim é o cara que me pôs aqui, me trouxe como pessoa, inclusive, né? O que eu sou hoje como caráter até, pra mim é um exemplo. Valeu, viu? Tem horas que é difícil falar, né? A voz dá uma pegadinha. Aqui a gente teve várias horas dessa. Uhum. A história com o Rubens também eu achei muito incrível, né? De você ter contado isso e ter tido essa chance. E a minha pauta é muito essa, Toy, Samir, aqui. Como o esporte é mais do que somente o esporte, né? Como o esporte transforma a gente de verdade e muda as vidas. Então, assim... O que esse cara veio aqui não foi pra falar só dele, e se ele fosse falar dele ia durar mais que horas, porque ele fez muita coisa. Mas eu acho que o legado maior que ele tem deixado é como ele consegue mudar tantas vidas de uma vez só. Acho que esse é o seu ponto principal, cara. É o que eu sou seu fã, assim. E eu vejo as pessoas que fazem com você, que treinam com você, vão ver isso aqui, vão comentar, vão realmente curtir, e elas concordam comigo. Eu acho que em grande parte elas te reconhecem não somente como um líder, mas como uma pessoa que de fato sabe tocar essas pessoas, sabe levar o melhor delas e não só no esporte.
É muito mais que isso. Então, obrigado por estar nesse esporte maravilhoso e incentivar a tanta gente. Obrigado mesmo. Ele também tem um jeito de acolher, assim, e realmente não é só levar você a competir ou fazer alguma prova ou ter um objetivo, sabe? É fazer parte do negócio, da família e ser acolhedor. Se você, qualquer lugar que a gente vá hoje como equipe, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, você vê o cara da camisa azul e branca, você vai lá conversar com o cara, saber quem é. Então, acaba sendo um uniforme, assim, sabe? Uma marca registrada, sabe? É um prazer para mim fazer parte dessa equipe. Com certeza. E, bom, será que tem mais um vídeo aí? Parece ter uma última surpresa aí para ele, é isso ou não? Não sei, cara. Arquivo confidencial do Faustão, ele até falou isso aqui pra mim agora. É confidencial, não. Você achou que ia falar de natação? Mas tem mais um. E tem mais um que também foi difícil de gravar. Não foi muito fácil, pra ser sincero. Mas eu até tive que esconder numa pasta aqui, porque se você ver a foto, você vai saber o que é. Eu amo meu pai, porque ele brinca com a gente, ele nos ensina, ele faz lição de casa com a gente, ele brinca com a gente, ele é tipo um professor pra gente, ele lê livro, ele dorme com a gente, ele faz companhia, e isso dá pra ser, ele é um ótimo papai. Porque ele é legal, ele é bonzinho, eu amo ele. Beijo. Sam, eu te admiro muito. Você faz muita diferença na vida das pessoas. Você leva saúde física, saúde mental. Você constrói amizades, constrói vínculos, aumenta a autoestima através da natação. E aqui em casa você está sempre presente com a gente, transmitindo valores para o Tintim, para o Beni, me apoiando em todos os desafios da minha vida. Queria te agradecer por tanto tempo juntos, falar que eu te amo. Juro, acabou o vídeo. Era o último, Cadu. Era o último, não tem mais nada. Mandei já pro Flávio Toy também, que viu os vídeos todos, me ajudou já com isso tudo. E eu acho que era isso, cara. A gente queria ter esse tempo com você e saiba que hoje era um podcast, não era normal, era só pra te homenagear por tudo que você faz pelo esporte. Seja quem treina com você. Eu fiquei com você 2 meses, só depois eu fui pro meu clube e falei, gente, eu preciso ficar aqui com eles. Mas eu senti essa vibe. E em várias vezes também que eu pude fazer um treino para uma prova, você de fato me recebeu. Então, mesmo não sendo o time principal, eu tô no time B aí do Samir, tô sempre torcendo, tô sempre junto. E assim como eu, tem muitas pessoas que admiram o que você faz. Parabéns. Parabéns para vocês. E eu agradeço de coração. Né? E falo novamente que assim, a minha história, na verdade, é uma história de todos. A minha história só existe graças a todo mundo que passa na minha vida. Né? Não só nadadores, mas todo mundo que faz parte, todo mundo que me ensina. Eu sou muito atento a aprender com a vida. E tem até um aluno uma vez, ele falou assim, cara, você já pensou em conhecer o trabalho de cada um dos seus alunos? Seria fantástico, né? Não dá. Conhecer o dele, ele é médico, o Elião, né? Uhum. Ele faz parto, né, cara? Ele me vestiu de médico e foi lá. Eu só não fiz o parto, mas fiz o parto. Que legal. E foi legal. Foi um momento, assim, de crescimento mesmo, né? Porque eu vi muita coisa acontecendo lá que eu não imaginava, né? A gente acha que o problema só a gente tem problema, né? Então, assim, agradeço a todos que passaram por minha vida. E agradeço a você pela oportunidade, viu? Obrigado, viu? Parabéns, obrigado. Você é um cara muito Ideia especial. fenomenal. Obrigado também por ter você... feito parte disso. Não, mas a ideia, a iniciativa sua, acho que é sensacional. Acho que é um pouco disso, né? Do que a natação também está precisando, né? De humanização, né? De contato entre as pessoas, de carinho, assim, sabe? Porque a gente vive no meio, queira ou não, competitivo, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Obrigado, Cadu. Imagina, e eu acho que a proposta desse podcast é trazer histórias reais, é trazer além do esporte. Eu acho que é muito legal saber se está torto o braço ou reto, é muito legal saber qual foi o tempo, mas eu acho que tem alguma coisa maior.
A gente não tá nessa só por causa de uma prova, ou de um tempo, ou de... Não, a gente tá aqui porque a gente quer evoluir enquanto ser humano, a gente quer ser melhor, a gente quer que mais pessoas também entendam o poder que o esporte tem. E a missão desse podcast simples é trazer um pouco desses casos de vez em quando para que todo mundo consiga conhecer. Então, obrigado vocês de novo. Por favor, hashtag Pode Nadar, YouTube e Spotify, vai estar no ar já já. Obrigado mesmo, novamente, por vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. E obrigado, pessoal, né?